mercado, ela é muito mais do que uma empresa no seu estágio inicial. Ela é uma entidade que abranja muita inovação e muita tecnologia. Então, nesse meio, a gente acaba vendo alguns conceitos que são importantes dentro desse universo da startup, né? Então, aqui eu trouxe 8 desses conceitos, né? O primeiro dele, a gente tem inovação e disrupção, né? Que eu já falei no início, né? Que é quando a startup ela acaba dando significado ou inovando algo já existente no nosso mercado, né? Em segundo, a gente tem a solução para problemas, né? Então, assim, as startups, elas geralmente surgem da identificação de um problema não resolvido ou às vezes um problema ou algo em si insatisfatório, né, existente no mercado. Então, o objetivo das startups é justamente criar soluções eficazes para essas questões, né, para esses problemas. O terceiro conceito que a gente tem é de alta incerteza. As startups, elas operam em um ambiente de alta incerteza, ou seja, elas estão ali constantemente imersas a riscos, né, porque elas iniciam com um custo baixo, né? E muitas das vezes até mesmo sem financeiro ou sem alguma rede de apoio, né? Se caso elas acabem tendo prejuízo. Então, a alta incerteza é muito presente dentro das startups, né? Um próximo conceito é a de escalabilidade. A escalabilidade ela é uma característica crucial das startups, né, que é basicamente a capacidade de crescimento rápido que elas têm, né? Muitas das startups elas têm o potencial de se expandir e de atingir um grande público muito rápido, né? Visto que como elas utilizam já produtos meio que já existentes no mercado e elas melhoram esses produtos, então os produtos acabam tendo uma aceitação mais rápido e um lucro, né, consequentemente, vem mais rápido também. O quinto conceito é o foco em mercados niche. O que seria isso? São as startups que começam com um foco em um nicho, né, específico no mercado e que quando elas chegam no momento de expansão de expansão do mercado, elas acabam ampliando esses nichos, né? A gente vê muito isso em lojas online, né? Muitas lojas online, elas acabam surgindo em um nicho específico, como por exemplo, moda feminina. E com a ampliação, né, com a expansão da marca ou da loja, o plano de negócio se vê a necessidade de expandir o nicho, né? Então, eles têm que abranger mais um público, eles têm que expandir o seu público-alvo, né, para poder ter uma melhor aceitação, né, e ter lucros, né, para a empresa. O sexto conceito é o de investimento e de financiamento. As startups, como a gente sabe, elas são, e como eu já falei, elas estão frequentemente com um capital de risco, né? Ou até mesmo anjos investidores, que são empresas que ajudam, né, essas startups a gerar os seus produtos e que isso acaba envolvendo uma venda e de participação acionada na empresa. Ou seja, os investimentos e os financiamentos nas startups, elas são movidas ao seu plano de negócio, né? Então, para que uma startup ela tenha um investimento ou um financiamento, ela precisa ter um plano de negócio viável, um plano de negócio lucrativo. Como sétimo conceito, a gente tem a de cultura empreendedora, né, que é a, a cultura que está dentro da empresa, né, dentro da startup, e que é caracterizada pela inovação,
às vezes pela agilidade, até mesmo pela disposição de riscos, né, que a empresa tem, e também pelo principal, que é o aprendizado contínuo. As startups, elas têm essa vantagem, né, de aprendizado contínuo, né, porque a, a, as empresas, elas estão ali correndo risco, e esses riscos acabam gerando aprendizado para elas, e eles utilizam esses aprendizados para melhorar ainda mais os seus planos de negócios, os seus produtos. E por último, a gente tem o conceito de potencial de impacto global, que é a capacidade dessas startups de produzir algo que seja significativamente a mundo e resolve encontrar na sociedade. Serve de diferenciar uma startup, né? Então, o que é uma startup, já viu os conceitos de startup, agora já viu os diferenciais das que diferencia as startups de um mercado tradicional, de um modelo de negócio tradicional, né? As startups, né, ele tem esse tipo de negócio bem diferente e que tem como motivo o crescimento rápido dos seus negócios, né? E com isso, a gente vê alguns pontos ali a ser abordado, como, por exemplo, o planejamento bem sucedido. Então, para que tenha essa ampliação rápida e esse crescimento rápido, a gente precisa de um planejamento bem definido, né? Ou seja, as startups, elas no seu processo ali de criação de um plano de negócio, elas acabam fazendo um planejamento para médio e longo prazo bem definido. Isso significa que os seus objetivos, eles especificam onde deseja chegar, né? Onde a empresa deseja chegar, como a empresa vai fazer isso e quais são os planos da empresa para vencer os principais obstáculos que surgirem ali no seu caminho. Né? Um outro ponto também muito visto é o meio de financiamento diferenciado. Né? É comum que as startups elas dependam do financiamento de outras empresas, como companhias de capital de risco ou investidores individuais. E esses valores, eles servem para impulsionar ainda mais o financiamento das startups em seu início, para que seus recursos permitam meio que viabilizar a sua visão e assim gerar retorno. E é como eu falei anteriormente, o financiador ele vê muito para o planejamento. Então, assim, o financiamento ele está diretamente relacionado ao seu planejamento, né? Ao planejamento das empresas. Um outro tópico muito visto é o de ritmo de crescimento acelerado, né? Então, assim, as startups ela é focada inteiramente no crescimento acelerado, e isso se baseia principalmente na proposta inovadora que ela traz para determinado mercado que precisa desse tipo de solução, né? Então, como consequência, vai valorizar aquele produto e aquele produto vai fazer com que a startup cresça rapidamente, né? Então, e além disso, as startups elas conseguem crescer rapidamente porque elas costumam se apoiar em lacunas no mercado para apresentar seus diferenciais. Ou seja, as startups elas veem algo que as empresas tradicionais não veem. Elas sempre procuram trabalhar em cima daquilo que não é convencional das empresas tradicionais ofertar nos seus produtos. Como quarto tópico, a gente tem o modelo de atuação baseado na tecnologia, né? Já que a tecnologia ela é a grande aliada da maioria das startups, é comum
que ela seja a base na construção dos seus modelos de negócios, né? Que trazendo, né, e apresentando algo que seja algo que esteja faltando no mercado até então. Aliás, é comum ver o surgimento de muitas startups que são inerentes ao segmento de tecnologia, como tem um caso daquelas que usam dispositivos inovadores, tipo software, para resolver algum problema, né? E hoje em dia também está muito em alta a utilização de inteligência artificial dentro das startups, né? As startups estão criando produtos que resolvam problemas, né, utilizando a inteligência artificial. E por fim, a gente tem o foco em inovação e disrupção, né? Que é o que eu já havia falado desde o início, né? Que olhar para a disposição atual do mercado e enxergar como transformá-lo completamente, ou até mesmo transformar algo que já está no mercado para que ele seja, para que ele tenha uma rápida valorização, né? E assim ajudar na expansão da startup. Seguindo, a gente vai falar um pouco sobre por que, que a gente deve criar uma startup. Por que eu crio uma startup? Quando a gente pensa em criar uma startup, a gente vai pensar muito da decisão individual de cada pessoa, né, e aos valores de cada um, né? Então, assim, criar uma startup, ela é uma decisão que pode mudar a vida de uma pessoa e o cenário empresarial de uma maneira significativa. Mas a gente tem que pensar, por que que alguém escolheria um caminho desafiador e empolgante em vez de seguir um modelo tradicional de carreira de negócio? Porque as startups, elas seguem um modelo de negócio completamente diferente do que um modelo tradicional segue. Então, por que que eu vou me arriscar, ter riscos, sendo que eu não sei se vai ter lucro ou não? Então, aqui eu trouxe algumas razões do porquê que a gente precisa de startups. Primeiro, por causa da inovação disruptiva, né? As startups, elas são alimentadas pela inovação. Então, se você tem uma ideia única que pode revolucionar um setor ou resolver um problema persistente, uma startup é o vínculo perfeito para colocar isso em prática. Segundo, o controle criativo. Ao criar uma startup, nós temos o controle total sobre a visão, sobre a missão, sobre a estratégia da empresa. E isso acaba permitindo a gente de dar vida às nossas ideias e criar um negócio que reflita nos nossos valores e nos nossos objetivos. Em terceiro lugar, a gente tem o potencial de crescimento exponencial. Ou seja, as startups bem-sucedidas, ela têm o potencial de crescer rapidamente e se tornar líderes em seus mercados. A gente tem grandes exemplos aí de empresas que surgiram como startups e que hoje em dia são líderes mundiais aí nos seus nichos, né? E isso acaba por oferecer a oportunidade de impactar positivamente um grande número de pessoas, né? Como é o caso de da me fugiu a memória. Acho que eu vou lembrar, até que é pro final. Em quarto lugar, a gente tem o empreendedorismo como estilo de vida, né? Onde diz o quê? Que muitos empreendedores eles são atraídos pelo estilo de vida flexível que as startups elas podem nos oferecer. Então, assim, aquela pessoa que trabalha com uma startup, que cria uma startup, ela tem a liberdade de definir os seus próprios horários, ela tem a liberdade de trabalhar onde ela quiser, como ela quiser, quando ela quiser, né? Então, isso acaba chamando a atenção das pessoas para criar uma startup. Quinto lugar, a gente tem as recompensas financeiras, né? Embora haja muitos riscos envolvidos, né, na criação de uma startup, as recompensas financeiras são bem sucedidas, né? E pode até ter um lucro bem significativo para muitos.
Mas como eu falei, né, os investidores e os fundos de capital, eles estão dispostos a financiar startups que tenham um alto potencial de retorno, né, como eu já tinha dito. Em sexto lugar, a gente tem o impacto na sociedade, né? As startups, elas frequentemente se concentram em resolver problemas reais da sociedade, né? Que faz com que aconteça uma melhoria na saúde, até na resolução, na solução de algo sustentável dentro da sociedade. E isso permite com que a gente faça uma diferença no mundo, né? Construindo um negócio locativo e que ao mesmo tempo tenha um impacto significativamente positivo na sociedade. E por fim, né, como eu também já tinha dito, o aprendizado constante. O universo das startups é um universo muito dinâmico e um universo muito desafiador. Então, você enfrentar esse processo de criação de uma startup, você constantemente vai estar aprendendo e crescendo como um empreendedor, né? Seja porque você vai estar enfrentando obstáculos, assim como você também vai estar superando desafios, né? Então, assim, a decisão de criar uma startup, ela é pessoal e única para cada um. Cada um decide se quer ou não criar uma startup. Mas, assim, a oportunidade de crescer profissionalmente é muito grande, porque você vai estar aprendendo constantemente com o seu modelo de negócio, né? Com seus erros e acertos e tentativas, né? Isso é constante. Então, assim, para continuar, a gente precisa ver o que é preciso para criar uma startup. Depois de tudo isso, né? De quais são os benefícios, de quais são os conceitos, e o que a gente precisa ver o que é preciso para criar uma startup, né? Existem pontos a serem considerados para que tudo possa transcorrer dentro da legislação vigente. Então, assim, as startups, elas seguem os mesmos padrões, as mesmas normas e a mesma legislação que uma empresa com uma metodologia tradicional vai seguir. As startups também vai seguir, né? Até porque ela precisa disso para poder estar dentro dos padrões exigidos aí no mercado, dentro do mercado. Então, dentro desses pontos, a gente tem o contrato social, a gente tem a classificação do porte da startup, a gente tem o tipo societário da startup, nós temos a formação de tributação e a gente tem os custos gerais. Quando a gente fala de contrato social, a gente está falando o quê? Que é preciso elaborar um documento, onde nesse documento precisa ter algumas informações sobre essa startup que vão ser importantes para lá no final, né, surgir o famoso CNPJ, né? Então, nesse documento, a gente tem o quê? A gente vai precisar ter o nome da empresa, o nome dos sócios, das suas cotas, as responsabilidades de cada um, o nosso objetivo social, entre outros tópicos exigentes aí dentro da documentação. E como eu falei, essa documentação ela é importante para no final do processo ser obtido o CNPJ, que é correspondente à nova empresa, né? É com esse CNPJ que as próximas fases vão sendo concretizadas. Além do contrato social, a gente precisa falar também sobre a classificação do porte, né? A criação de uma empresa, ela também exige o estabelecimento do porte dessa empresa,
né? É, aqui no Brasil existem classificações determinadas a partir do nível de faturamento de cada negócio, sendo necessário sempre se enquadrar no correto ao longo do seu crescimento. Ou seja, em geral, uma startup ela se classifica como uma microempresa, né, ou ME, né, que são aquelas empresas que têm um faturamento de até 360 mil reais por ano. Ou seja, empresas que têm faturamento de 360 mil reais por ano, elas são classificadas como microempresas. A partir do momento em que ela começa a faturar é, mais do que isso, acaba migrando para a categoria EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que tem um limite de faturamento aí de 4,8 milhões de reais. Então, assim, a classificação de porte, ela está muito relacionada ao faturamento dessa empresa, né? Ela está unicamente relacionada ao faturamento que a empresa tem por ano. Além da classificação do porte, a gente também tem o tipo societário. O que é o tipo societário? O tipo societário nada mais é do que a forma de constituição e formalização de empresas que, dentre outros atributos, podem ser individuais, consórcios, limitada ou ilimitada. Ou seja, é, o tipo societário está voltado para a questão de financiamento daquela indústria, né? Aqui no Brasil, a gente tem 4 tipos de societário, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, o EI, o EIRLI e o LTDA. O LTDA é de financiamento limitado. Um exemplo de tipo societário é uma empresa, vamos supor, uma empresa do tipo LTDA, ou seja, limitado, né? É a que tem mais de um sócio em sua estrutura e regras de funcionamento previstas em seu contrato social. Por outro lado, o EI, que é o empresário individual, é aquele que a atividade empresarial se resume à figura de uma única pessoa. Ou seja, o tipo societário está muito voltado à questão de quantas pessoas estão participando do, do processo de produção daquela startup. Além do tipo societário, a gente também tem o formato de tributação, que é o processo onde o processo de criar uma startup ela requer que a gente escolha um formato de tributação mais adequado para o tipo da empresa, né? E os aligotas disponíveis são os de lucro presumido, o de lucro real e o de simples nacional. Eu não vou entrar a fundo sobre esses tipos de lucro, né? Porque acredito que tem acho que se eu não me engano, a próxima aula é falando sobre toda essa questão de financeiro. Então, eu vou deixar para a próxima aula. Mas, assim, o formato de tributação, ela busca ajudar o profissional com a contabilidade para contar com o melhor aconselhamento a respeito de qual formato de tributação é mais adequado para cada startup. Além disso, a gente tem os custos gerais. Nos custos gerais, é preciso a gente dedicar um tempo, né, e recursos aos nossos custos associados à criação de qualquer empresa, né? Toda empresa ela vai exigir custos para ser criada e esse processo ele não costuma ser barato e acaba por envolver não apenas é, é, tipos de taxas, como também auxílio de profissionais qualificados que cobram por seus serviços. Então, antes de criar uma startup, é fundamental que que a gente preveja, né, os principais custos associados ao funcionamento daquela startup. É importante a gente não esquecer de coisas básicas, como
um espaço de escritório, a estrutura para a empresa funcionar, os materiais que vão ser utilizados para a produção do nosso produto final, entendeu? Tudo isso daí está dentro dos nossos custos gerais. Então, a gente chega na parte mais, vamos dizer assim, que mais importante da aula, que é como criar uma startup do zero. E aqui a gente vai ver muitos dos conceitos que a gente viu até agora, né? E é onde a gente vai colocar tudo isso que a gente já viu em prática, né? A gente tem passos, né, a se seguir para a criação de uma startup, para que ela seja uma startup bem-sucedida, né? O primeiro passo é a determinação de um nicho, né? A gente precisa determinar um nicho, né? A maioria das startups bem-sucedidas, elas que conseguiram se consolidar nos seus mercados foram em nichos extremamente específicos. Quanto mais generalista a gente for, mais dificuldade a gente vai ter para desenvolver um produto, já que as oportunidades de inovação serão mais escassas e dispersas. E é importante a gente não ter medo de restringir o nosso público, né? Quando a gente está escolhendo um nicho, já que a gente determinando um nicho, a gente vai ver, a gente vai trabalhar com potenciais clientes que estarão interessados no nosso serviço específico, né? E com isso a gente vai acabar transformando esses clientes em compradores fiéis, né? E até mesmo quando a gente fala de aprimoramento dos nossos produtos. Quando a gente tem um nicho específico, é mais fácil da gente trabalhar numa atualização do nosso produto do que se for um nicho muito extenso. Além de determinar o nicho, a próxima etapa é estabelecer o nosso diferencial. Além de pensar no nicho que a gente vai trabalhar, a gente também tem que pensar no nosso diferencial. O que vai ser diferente na nossa empresa das demais que estão dentro desse mesmo nicho, né? Então, assim, uma das maiores perguntas é por que que alguém compraria de mim em vez de outra empresa, já que a outra empresa existe há anos no mercado? Essa é uma grande pergunta em que a maioria dos empreendedores faz na durante o processo de criação das suas startups. E essa pergunta, ela é muito importante para a gente identificar o diferencial da nossa empresa. Então, o que que eu vou ofertar de diferente na minha empresa que vai fazer com que uma pessoa compre o meu produto, sendo que tem uma outra empresa que vende a mesma coisa e que já está há anos no mercado e com certeza ela tem mais custo, né, para poder inovar naquilo ali. Então, estabelecer um diferencial é necessário dentro das startups, tanto para gerar inovação, como também para poder tornar a startup diferente das demais. Até porque se as startups fossem todas iguais, seria muito difícil hoje em dia de uma startup se consolidar no mercado, né? Se não houvesse esse diferencial dentro de cada uma. Em seguida, a gente tem o planejamento, né, ou a criação de um plano de negócio. O plano de negócio é muito importante na criação de uma startup.
porque ele deve prever quais são as suas entregas, como o negócio vai funcionar, por quais via vai funcionar, será possível viabilizar a nossa operação, né? E para isso, para a criação disso, a gente pode utilizar metodologias ativas aí, como a gente já estudou em outras aulas. A gente pode usar, por exemplo, o, a metodologia do Canvas, né? A gente pode utilizar brainstorming, a gente pode utilizar várias outras metodologias ativas que vão nos permitir criar um plano de negócio eficaz e um plano de negócio lucrativo. Além desses, a gente também tem a criação de objetivos e de metas, né? Então, assim, é importante que a startup ela cria, né, ela crie metas e ela crie objetivos. Até porque essas metas e esses objetivos vão auxiliar elas como é que eu posso dizer, no crescimento, né, dos seus planos de negócio, né, ou no sistema operacional de cada empresa, né. Então, a estabelecer objetivos e metas é crucial dentro das startups. Além disso, a gente tem o recrutamento de profissionais qualificados. Então, assim, para que o nosso negócio seja bem sucedido, nós precisamos de profissionais qualificados que façam um trabalho bem feito, né? E isso nos gera custo, né? Então, é como eu falei, criar uma startup não é algo barato, mas que a gente precisa ter esses cuidados, né? Como recrutar profissionais qualificados, como se atentar na questão de qualidade do produto, de um plano de negócio bem feito, um diferencial, porque isso vai futuramente, ao longo prazo, vai nos gerar lucro, né? Vai nos gerar retorno. Além disso, a gente também tem o planejamento e o dimensionamento da empresa, ou seja, a gente vai ter que pensar também sobre a expansão da nossa empresa. A gente tem que pensar no como que a gente vai conseguir expandir o nosso, o nosso sistema operacional, como que se a gente pode abrir novas filiais, se a gente pode ter uma área exclusiva, né, para aquela empresa, né? Inclusive até aqui na imagem tem a Apple Park, que é o espaço, né, da Apple lá no Vale do Silício, né? É uma área destinada exclusivamente aos produtos da Apple e tudo que envolva a Apple. Então, assim, eles fizeram um dimensionamento da empresa e acabaram por construir um espaço destinado aos seus produtos e às suas inovações e aos seus eventos, né? Então, e isso é visto em outras empresas também, né? A gente vê aí as grandes filiais, as grandes marcas, né? Tem bastante filiais em diversos países, né? Justamente para expandir os seus negócios. Além disso, a gente tem a busca por investidores estratégicos, né? Então, assim, a busca por investidor não é uma busca, como é que eu posso dizer, uma busca qualquer. A gente tem que buscar investidores que estejam dentro das nossas metas, que tenham as nossas metas, que atinja os nossos objetivos, né? Porque um investidor que esteja por dentro do nosso nicho, ele vai nos ajudar muito mais do que um investidor que não está ali por dentro do nosso nicho ou que não conhece muito o nosso trabalho. Então é por isso que é bom a gente sempre buscar investidores que sejam estratégicos dentro do nosso nicho, dentro
meio de produção. Além disso, a gente tem a construção de uma base de clientes fiéis, até porque ter clientes fiéis acaba por consolidar, ajudar na consolidação da nossa empresa, né? Então, assim, gerar um produto eficiente, gerar um produto eficaz que consiga suprir a necessidade dos nossos clientes é importante para que eles se tornem fiéis e que eles acabam dando continuidade, que é a próxima etapa, que é nas estratégias de marketing. Se você tem clientes fiéis, né, esses clientes acabam por divulgar e por propagar o seu negócio por indicação ou algo do tipo. Né? Então, aí a gente passa para o próximo tópico, que é investir em estratégias de marketing. O marketing numa empresa acho sim que é o primeiro passo a ser feito é a criação de estratégias de marketing. O que não falta hoje em dia são estratégias de marketing. Não é como há 10, 12 anos atrás, vamos supor, que a estratégia de marketing era limitada, como por exemplo, há uns anos atrás, a estratégia de marketing mais utilizada era os meios de comunicação pela televisão, ou seja, era uma propaganda ali na televisão, era você ir num jornal, ou você ir colocar um panfleto, ou um outdoor. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem mudanças nessas estratégias de marketing. Hoje em dia, a gente consegue atingir o público variado e um público gigantesco com o nosso celular, por meio de propagandas, ou propagação por meio dos perfis, né, nas redes sociais. Então, assim, marketing em uma empresa é a alma do negócio. Eu vejo que o marketing é a alma de um negócio. Uma empresa ela pode até ter um produto excelente, um produto muito bem construído, um plano de negócio perfeito, um investidor que está ali, é companheiro, ajuda no crescimento da empresa, mas se a empresa não tiver um marketing eficiente, se ela não tiver um marketing de qualidade, a empresa não consegue atingir o público que ela quer atingir, né? Ela sempre vai ter ali muita dificuldade de ter um lucro muito maior do que ela já está acostumada. Até aqui tudo bem, galera. Então, bora lá. Acho que já está terminando já. Então, assim, depois de tudo isso que a gente viu, de como criar uma empresa, todo o processo que está por trás da criação de uma empresa, né, de uma startup, eu sei que muita gente vai se perguntar, mas como que eu vou montar uma startup com pouco dinheiro? Porque esse é um dos maiores problemas dos empreendedores hoje em dia de montar um negócio, né? De ter a sua startup. É dinheiro, é finança, né? A ideia de criar uma startup, muitas vezes, ela está associada a grandes investimentos iniciais, mas que na realidade é possível iniciar ou desenvolver uma startup de sucesso com recursos limitados, com recursos que a gente tem aqui ao nosso alcance, né? Então, assim, se você está buscando maneiras de montar uma startup com um orçamento e tem um orçamento apertado, aqui eu trouxe algumas maneiras que a gente pode utilizar ali para poder suprir essa necessidade, que no caso é o dinheiro, né? O primeiro aqui a gente tem os
Tramping, acho que é assim que se pronuncia, que é um processo de financiar a startup com seus próprios recursos e receita gerada pelo negócio. Ou seja, eu vejo isso muito nos negócios no ramo da confeitaria. Como, por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai abrir uma confeitaria e ela tem pouco, pouco caixa para abrir. Então, ela não tem todos os equipamentos que ela precisa, ela não tem toda a matéria-prima que ela necessita para produzir os melhores produtos. Então, assim, o que eu vejo na maioria, que acontece na maioria desses casos é que essas empresas, elas produzem e todo o seu lucro, né, todo o ganho que ela tem, ela utiliza para reinvestir no próprio negócio. Entendeu? Então, tipo assim, elas vão reutilizando todo esse lucro, todo o caixa que elas geram para reabastecer o seu negócio, até quando chegar em um ponto em que mesmo ela fazendo esse processo, porque esse processo, ao todo negócio tem esse processo, mas assim, eles vão refazendo isso até quando chegar num ponto em que, mesmo eles utilizando esse processo, mesmo assim eles ainda vão ter ali uma margem de lucro que eles podem utilizar para si, entendeu? Segunda metodologia é um desenvolvimento enxuto, ou seja, é se concentrar no desenvolvimento de um produto mínimo para testar a ideia no mercado com o mínimo de recurso possível. Se tem um produto, mas ele vai ser qual precisa do viável, aí sim eu ia de financiamento e de investimento para produzir aquele recurso em grande escala. Terceiro ponto são as parcerias estratégicas, que foi o que eu falei lá no quando eu estava dizendo sobre o processo de criação da startup do zero, né? As parcerias estratégicas, elas te ajudam a evoluir naquele nicho, naquele ramo. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo novamente da confeitaria. Uma empresa em confeitaria, ela vai ter que visar fazer parcerias com empresas que estejam no mesmo ramo, porque aquilo vai ajudar tanto ela quanto a empresa que está sendo parceira, né? Então, tipo assim, é uma mão dupla, né? Um vai ajudando o outro. Quarto ponto é o uso de tecnologias gratuitas ou de baixo custo. Isso daí está muito presente hoje em dia nas nossas redes sociais. O uso das tecnologias está aí para ajudar na divulgação, para ajudar no crescimento, para ajudar nas visualizações das empresas. É, e a gente vê muito isso em grandes empresas hoje em dia. Hoje em dia, as grandes empresas como Coca-Cola, Nubank, Netflix, eles utilizam eles utilizam tecnologias gratuitas como Instagram, Facebook, YouTube, que geram um baixo custo, né? Que não são coisas caras de você utilizar, né? Tem alguns mecanismos que são pagos, mas são pouco, é muito pouco utilizado até hoje em dia, né? E que essas grandes marcas elas utilizam essas tecnologias gratuitas para divulgar os seus produtos, para divulgar os seus, o seu negócio. Então, aquela pessoa que está pensando em montar um negócio, uma startup, mas tem pouco dinheiro, utilizem as tecnologias gratuitas. A tecnologia está aí para nos ajudar.
né? Quinto ponto são os freelancers e os uma coisa também que está bem comum hoje em dia aí é o freelancer, né? Hoje em dia muita gente está sendo freelancer aí na internet, né? Fazendo contratos temporários com empresas, né? E que muitas das vezes eles se utilizam esses freelancers para poder futuramente se consolidar como empresa. Como, por exemplo, a gente tem muitos casos de designs gráficos, né, que acabam sendo freelancers em outras empresas grandes, como Coca-Cola, enfim, Google, Apple, mas que ao mesmo tempo que eles estão sendo freelancers, eles estão meio que criando uma cartela de clientes, né, um portfólio para quando for a hora certa eles utilizarem todo esse material e alavancar ainda mais os seus negócios. O próximo tópico é a redução de despesas operacionais, né? Encontrar maneiras de economizar as despesas operacionais, como, por exemplo, o aluguel de escritório, a utilização de, como, por exemplo, o aluguel de escritório. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia no nosso ramo da enfermagem. Quando a gente fala, vou abrir um escritório de enfermagem, um consultório de enfermagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a gente tem que ter o nosso próprio consultório. A gente tem que gastar rios de dinheiro para ter o nosso próprio consultório. Quanto, na verdade, não tem a necessidade de você ter esse gasto inicial, né? Sendo que hoje em dia nós temos espaços como espaços coworking que nos permite trabalhar com equipes. Eu vi até essa semana um exemplo de uma moça de uma enfermeira, que ela, quando ela quis, né, investir em ter o próprio negócio dentro da enfermagem, ela quis montar o seu próprio consultório. E ela chegou a montar o próprio consultório, ela gastou muito para montar o próprio consultório, porém, ela viu que a maioria da assistência estava sendo home office, ou home care, né? Então, assim, ela começou a ver que aquilo ali que ela investiu não estava sendo eficiente para ela. Então, ela preferiu o quê? Colocar aquele espaço para poder alugar, né? Então, ela aluga aquele espaço que gera lucro para ela e ela utiliza um espaço coworking, né? Onde tem um médico, onde tem um fisioterapeuta, um esteticista, um psicólogo, entendeu? Então, assim, ela viu mais vantagem ela fazer esse modelo de negócio do que ela ter um próprio consultório, né? E isso é redução de despesas operacionais. O próximo tópico é aproveitar programas de aceleração e de incubadoras. Muitas vezes, programas de aceleração e incubadoras oferecem financiamento, recursos e orientações para startups em estágios inicial. Um outro exemplo, a gente tem o Growth Funding, acho que é assim que se pronuncia, que faz com que na verdade, o crowdfunding ela é uma plataforma que ajuda no financiamento das startups, né? Em síntese, é isso. O crowdfunding ela é uma plataforma que ajuda no financiamento das startups, né? Com investidores individuais. A gente não está falando aqui de grandes empresas, né? A gente está aqui são pequenos empresários, né? Investidores individuais que acabam por financiar novos negócios aí, né? E por último, a gente tem o foco em receita desde o início, ou seja, se concentrar em gerar receita desde o início,
vendendo seu produto ou seu serviço para clientes dispostos a pagar. E isso está muito presente em como a gente vai trabalhar na produção do nosso modelo de negócio. Né? A gente vai produzir algo que seja viável para as pessoas ou não. Então, montar uma startup com pouco dinheiro requer muita criatividade, requer muito planejamento e o principal de tudo, disposição das pessoas, né? A gente tem que estar disposto a fazer de tudo um pouco, porque aqui eu mostrei várias metodologias, mas muitas startups utilizam tipo 3, 4 metodologias ao mesmo tempo. Então é importante manter um olhar atento sobre os recursos, buscando oportunidade, buscando maneiras de financiamento, buscando necessidade de melhoria, buscando adaptação às mudanças, para fazer com que cada dia as startups cresçam, certo? Então, por fim, para finalizar, eu trouxe aqui o exemplo de uma startup, né, no Brasil, que é o caso da Nubank. Né? Aqui todo mundo conhece a Nubank, todo mundo tem, acho que todo mundo aqui tem uma conta na Nubank, né? E a Nubank, ela foi fundada em 2013, né? E que revolucionou o setor financeiro no Brasil. A gente já tinha contas digitais quando a Nubank foi criada? Sim, a gente já tinha algumas outras contas digitais. Porém, a Nubank ela veio justamente como uma startup. Ela veio trazendo inovação, ela veio trazendo novas tecnologias, né, para que os seus clientes utilizassem dentro das plataformas. Então, assim, ela oferecia os serviços bancários digitais sem taxas e um cartão de crédito sem anuidade. Esses foram um dos grandes diferenciais aí da Nubank. Eu me lembro ainda quando a Nubank estava sendo introduzida aqui no Brasil, que a grande discussão, quando a pessoa dizia Nubank, era justamente isso, era o cartão sem anuidade e a conta sem taxas, né? As contas digitais sem taxas. Assim, a Nubank ela se destacou com ênfase na experiência do cliente e na inovação tecnológica, né? Como eu já falei. A principal tendência, além desse que eu falei, dos cartões sem anuidade e das taxas, foi a tendência de fintech, fintech, acho que é assim que se pronuncia, que são empresas financeiras baseadas em inovação tecnológica. A proposta da Nubank era o quê? Era de ser um banco digital, sem agências, dando poder de decisão sobre seus serviços na mão dos clientes. Hoje em dia, a startup da Nubank, ela é um verdadeiro gigante no setor aí, é, é, no setor financeiro, né? E ela começou oferecendo cartões de crédito e hoje expandiu as suas operações para ter contas correntes com rendimento e gestão de investimentos. Então, a gente viu a Nubank crescer, a gente viu a Nubank surgindo como simplesmente uma conta digital, né? E que hoje em dia você consegue fazer 1 milhão de coisas dentro da plataforma, né? Dentro da Nubank. Né? E isso é que é a essência do startup. Né? A essência do startup está vista dentro da Nubank, que é o que? Constantemente trazendo inovação, trazendo novas tecnologias para aprimorar o seu serviço e assim fazer com que os seus clientes acabem se tornando clientes fiéis e consolidando ainda mais a sua existência dentro do mercado, né? Dentro aí da sociedade. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre como criar uma startup. Eu espero que todos tenham entendido, eu espero que todos tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida, podem dizer.
Obrigado. Deu pra gravar, deu?